sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje, com as presenças de Leila Silveira, coordenadora do Conselho de Audiovisuais do Rio Grande do Sul. E Angélica Basti, jornalista, carioca, hoje mais uma atração de fora. Ela é mestre em comunicação e é pós-graduada em Direitos Humanos. Vamos começar, então, com a Angélica Basti. Bom dia, Angélica Basti. Bom dia, Janice. Sempre uma vida acadêmica intensa, né? Então, nós gostaríamos de saber, assim, tu tem uma origem humilde, vamos dizer, né? Então, tu conseguiste superar várias dificuldades. Então, assim, um caminho, um rumo, como é que foi a tua vida? Janice, primeiro agradecer, né, pelo convite de estar aqui com vocês. É muito bom falar com esse público aí seleto. Bom, a minha história, eu sou daqui do Rio de Janeiro, né? Meus pais são... meu pai foi pedreiro, né? Ele já é falecido. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica. Eu fui criada na Cidade de Deus, que é uma das favelas mais famosas aqui do Rio de Janeiro. Morei na Cidade de Deus até meus 17 anos. E a minha base, né, você falou de caminho, a minha base foram, de fato, os meus pais. Os meus pais, eles investiram em mim, né, e no meu irmão. Nós somos 2 filhos, bastante queridos da dona Rosália e do seu Rosalino, e eles investiram pesadamente na educação, né, o pilar da minha formação sempre foi a educação, e continua até hoje, né? Como você disse, eu superei várias barreiras sociais e, através da educação, do investimento dos meus pais, fazendo aos 11 anos de idade, a minha mãe me matriculou no curso de inglês, eu sou formada em inglês. Dali eu fui morar, quer dizer, não aos 11 anos de idade, né? Mas eu já consegui aperfeiçoar meu inglês morando também nos Estados Unidos, né? Quando eu fui em 2004, 2006, eu fui morar nos Estados Unidos, fazendo meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, assim, eu trilhei meu caminho muito com essa base dessa minha formação, né? De família preta, né? De família com muita dignidade. E os meus pais, eles me ensinaram sempre a olhar para frente, né? Sem esquecer o meu passado. Então, eu valorizo muito a minha trajetória, valorizo muito cada passo que eu dei. E hoje eu procuro dar esse retorno, né? De tudo que eu aprendi, dando sustentabilidade na minha caminhada e no meu vínculo com os movimentos sociais. Eu sou ativista do movimento de mulheres negras, do movimento negro, do movimento pela saúde, pela resposta ao HIV e à AIDS, que é com quem eu trabalho hoje. Então, e tudo isso com um vínculo muito forte, né, nos direitos humanos. Eu fiz pós-graduação em direitos humanos, eu fiz pós-graduação em relações raciais e a minha mais recente pós-graduação, depois que eu me formei, né, no mestrado, em política e sociedade, no instituto aqui do IESP-UERJ. Família é tudo, né, Angélica? Sem a base da família fica muito difícil, né? Leila Silveira, bom dia. Leila, o teu início Bom de dia. carreira está ligado ao teatro, né? Exato. E isso encanou sempre ou não? Me explica. Não, eu sou meio largada, na verdade. Não, morei em vários lugares e o início foi o teatro. E aí depois parei, fui ser mãe de filhos, hoje eu sou vovó de 4 netinhas. Eu retomei
Aos 37 anos, eu acho, eu recomecei no teatro de novo. E aí eu segui sempre no teatro e tentando entender as políticas públicas de cultura. Trabalhei em Secretaria de Cultura, sempre me envolvi com vários segmentos da cultura. Estava vendo o cardápio inteiro da Angélica e, poxa vida, né? Tanta graduação. O artista, ele vai se formando meio autodidata, sabe, Angélica? Ele aprende um pouco daqui, um pouco dali, sabe? Vai assimilando, vai se inserindo e se apropriando de diversas, do canto, da dança, do teatro, e vai indo, vai acumulando e vai indo, vai indo. Um dia ele se acha artista. Poxa vida, eu realmente sou um artista, eu sou múltiplo, faço muitas coisas ao mesmo tempo. E é isso. Angélica, eu gostaria de saber tu acha que existe, tu acha que existe uma política de direitos humanos atualmente, ou se ela está deficitária? Como é que ela deveria ser? Como é que consegue visualizar isso? Então, eu queria, antes de entrar na questão dos direitos humanos, complementar, né, dessa minha trajetória, que tem uma visão da prática mesmo, né? Minha trajetória profissional, eu trabalhei muitos anos em redação e trabalhei com cultura, né? Cobri muitos anos a cultura, cobri economia, cobri política, e hoje eu trabalho na área de saúde. E é no campo da saúde, né, que eu tenho aprendido muito sobre, ainda mais, né, que a gente fica com a questão teórica, né, com as pós-graduações, né, mas a prática ela te dá uma visão assim muito mais ampla, né, e te dá a possibilidade de você vislumbrar, né, toda essa questão que você aprendeu lá atrás ou está aprendendo a partir da educação. E hoje o meu trabalho com a saúde, ela é o trabalho que me permite ter uma leitura ainda mais consolidada dessa questão dos direitos humanos. Eu trabalho com a resposta política ao HIV e à AIDS. E essa resposta política foi construída no Brasil durante muito tempo, agora ela foi desmontada, né, por esse governo, mas ela foi construída com base nos direitos humanos, na defesa dos direitos humanos. E a gente, infelizmente, né, a gente tem visto, né, ataques constantes à política dos direitos humanos, à ideia de direitos humanos, né? As pessoas elas perderam, né? Eu acho que é interessante até falar de direitos humanos no seu programa, Janice, porque ele fala de mimimi, né? De uma maneira assim irônica, do mimimi. E as pessoas, quando a gente fala de direitos humanos, muita gente pensa em mimimi, isso é mimimi, né? Ou seja, quando você chama qualquer coisa de mimimi, né, do lado mais negativo do mimimi, você já está fazendo um desrespeito aos direitos humanos, você já está tendo uma atitude incompreensiva, né, do que significa os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são basicamente o direito à vida, né, ao seu direito de estar vivo, o direito humano à saúde, o direito humano à cultura, o direito humano à comunicação, né? Então, a gente, na verdade, perdeu um pouco ou se desconstruiu esses laços básicos, né? Que são os laços da vida, né? A gente chegou num ponto que a gente precisa gritar pelo direito à vida, né? A gente, recentemente, a gente está gritando pelo nosso direito à cultura. A pandemia do coronavírus, ela está trazendo a oportunidade da gente rever o quanto que a cultura ela é fundamental na nossa vida. Então, isso é um direito humano que a gente precisa refazer e reconstruir. E não ter ataques sistemáticos, né, a essa ideia de direitos humanos. Né? Então, a gente está num governo que o governo ele faz questão absoluta de desfazer toda a ideia, todo o vínculo aos direitos humanos. Né? E, na verdade, a gente tem que resgatar e fortalecer o tempo todo os nossos laços, né, com os direitos humanos.
E falando um pouco de novo da questão da saúde, né, como é que na AIDS a AIDS ela é um campo muito importante e reconhecido para a gente poder reaprender esses laços, porque a AIDS ela deu uma oportunidade e deu voz às comunidades mais afetadas, às comunidades mais vulneráveis, que foram as pessoas, foram os gays, foram os negros, né, que fizeram com que a gente pudesse reaprender o valor da solidariedade, né, o valor dos direitos humanos para a gente poder fazer os enfrentamentos nesse campo. E falando em especial das pessoas negras, né, que a gente fala de solidariedade, mas o povo, né, preto, ele foi e é solidário o tempo todo. Se a gente não vive sem laços solidários, né, a gente não vive sem nas comunidades hoje a gente vê o quanto, e as comunidades elas têm a maioria da população negra, então a gente vê o quanto que esses laços solidários que sempre fizeram parte desse cotidiano, eles vêm sendo fortalecidos. Então, falar de direitos humanos, hoje a gente tem uma política de direitos humanos que ela está sendo falha, né, no sentido de que ela vem sendo constantemente atacada, sistematicamente atacada, e a gente está tendo uma oportunidade da gente rever mais uma vez todas essas bases e a gente colocar em prática, né, a solidariedade, colocar em prática os nossos direitos, né, da gente refazer, de estar vivo, e, enfim, é bastante coisa aí que a gente pode conversar nesse campo. Angélica, quando a gente escolheu esse nome mimimi cultural, a gente tentou fazer uma releitura do mimimi, né? O mimimi sempre é uma coisa muito negativa, muito baixa, muito assim. E a gente escolheu mimimi cultural, para não dar aquele aspecto cultura, uma coisa elitizada lá longe, e mimimi aqui no chão. Então a gente fez esse contraponto. Perfeito. Leila, me diz uma coisa, tu é muito afetada, mulher, tu faz várias coisas. Várias. Ontem eu vi uma música tua no Face, muito linda, né? Um blues. Então me diz assim, um pouco dessas atividades que tu desenvolve. Nossa, eu trabalho. Então vamos começar pelo trabalho mesmo. Eu sou diretora do grupo de teatro de terceira idade, Tá na Beira, são aposentados da Petrobras. Na verdade, eu convenci-os a gente fazer uma leitura de texto e partirmos para essa situação de videoconferência, falando em reação. Eles são talentosíssimos, eu sou diretora deles desde 2017. Eles são elenco de cinema, já vários deles ali participam de vários curtas, enfim. Foram elenco do Ainda Orangotangos, e eu tenho muito orgulho de ser diretora deste grupo, de senhores e senhoras que acreditam... Leila? Em torno de 10. Às vezes um se afasta por um motivo de viagem, ou de saúde, ou eu vou dar um tempo, tudo bem. Eles são talentosíssimos e são pessoas que me ensinam muito. Eu tenho uma alegria, às vezes eu sou, meu Deus, acorda com uma dor aqui, uma dor ali, que chato esse tempo assim, né, de trancafiado. E eles trazem um retorno com a idade 20 anos mais que eu, muita esperança e alegria. E agora com a história da videoconferência, o primeiro dia foi uma com o filho do lado, a outra com a neta do lado, todos eles para a gente poder fazer uma leitura de um texto do Corpo Santo, e a gente vai montar e vai fazer um trabalho muito legal, porque esse é um trabalho, Tá na Beira é amor e é trabalho também. Eu tenho uma parceria de trabalho com um colega que foi embora de Canoas, ele é uma pessoa sensacional, Rubielson Medeiros, então ele tem uma produtora luso-brasileira, e eu faço roteiro
para alguns trabalhos. Participei de um projeto maravilhoso ano passado, onde ele sociocultural, onde ele misturou uma senhora jurássica que dançou há anos atrás, junto com bailarinos de 13, 14, 16 anos de periferia aqui de Canoas, que são bailarinos profissionais. Junto com uma colega, ela 40 anos, atriz, eu 58, e a gente conseguiu, durante um ano inteiro, desenvolver um projeto maravilhoso. Virou um espetáculo. Hoje é um documentário que vai começar a rodar em Indianápolis e depois ele vai circular Braga, desculpa, África, enfim. Então, esse trabalho de roteirizar, eu descubro que a gente sempre fez isso, é o artista, né? O artista sempre escreveu as próprias histórias. Por quê? Para não precisar pagar direito autoral. E aí, como eu tenho uma facilidade por ler bastante, vamos roteirizar. E a gente roteirizou, eu e essa colega, Silvia. A gente conseguiu fazer um roteiro bem bacana para fechar com o espetáculo esse projeto sociocultural, com o apoio da Fundação La Salle aqui em Canoas. E continuamos no trabalho. Essa parceria de trabalho continua. Através dele, eu participei do Dia Internacional da Criatividade da Unesco. Fizemos um outro grupo que eu tenho de teatro chamado Ciranda Literária. São todos crianças acima de 50, não somos de terceira idade, mas estamos quase lá. E uma bailarina. A gente montou um trabalho muito bacana e foi para o site da Unesco uma releitura do Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, mostrando, gente, que lá em 1790 e poucos, a situação não é muito diferente da situação de hoje. Minas Gerais é toda escavada, é toda arrebentada para tirar as nossas riquezas. O ouro que ia em grandes pedaços, os diamantes que iam em grandes pedaços dentro dos coletes dos nobres que vinham visitar a Chiquinha Gonzaga, e as ancas dela, por dentro da roupa, era tudo pedra preciosa. Aí a gente vai lendo e vai descobrindo que fantástico isso. Fizemos uma minissérie em 4 capítulos. O primeiro capítulo já saiu no Dia Internacional da Criatividade da Unesco. Estamos ensaiando e criando. Como é que a gente fez isso sem poder sair de dentro de casa? Eu vou colocar o link para vocês olharem como é que foi. É muito interessante. O colega sentou na mesa da cozinha e ele era o próprio nobre. Ele era o alferes. Ele era o escutador, aquele que ficava nas esquinas para atrair aquele grupo de pessoas que queriam a independência dessa terra tão rica. Era tão rica, né? E foi embora. Durante muitos anos foram embora. Flora, a fauna, a biosfera, sementes, folhas, enfim. Além das nossas pedrarias, além das nossas riquezas. E sobrou uma mãe pátria, desvalida, viúva e com milhares de filhos negros. Milhares. O que ela ia fazer com aqueles milhares? A gente foi por aí no texto da Cecília Meirelles. Foi um trabalho maravilhoso e continua em 3 episódios ainda para frente. Os direitos humanos, né? A gente fazendo e sentindo raiva. Poxa, 200 e poucos anos e a gente está na mesma. Claro. Angélica, tu transitas pela comunicação, direitos humanos, saúde com HIV. Qual é o teu próximo passo? Eu já fiz muita coisa também na cultura, né? Eu escrevi o livro, né? Que é aquela biografia, né? Do Pelé. Livro. Eu não te ouvi. Me fala um pouquinho do livro do Pelé. Então, o livro do Pelé foi uma biografia, é uma biografia não autorizada, Estrela Negra em Campos Verdes, cuja trajetória me surpreendeu, né, muito, porque quando eu escrevi o livro, isso foi a convite do Carlos Nobre, que é um jornalista que faleceu ano passado, um jornalista assim, negro, maravilhoso, muito importante aqui no Rio de Janeiro. Ele me convidou para fazer parte da coleção Personalidades Negras, que foi lançada pela Biblioteca Nacional. E isso
foi em 2008, né, quando o livro foi lançado. E foram várias personalidades negras. E eu acabei chegando, né, no Pelé de uma maneira muito feliz, por conta... primeiro, eu tive uma experiência anterior de uma exposição que eu fui assistir aqui no Rio de Janeiro, na Casa França Brasil, sobre a trajetória do Pelé. E eu cheguei naquela exposição curiosa para entender o Pelé, porque eu sempre tive uma leitura do Pelé enviesada, né? Nunca entendi bem quem era o Pelé, apesar de admirá-lo enquanto jogador de futebol, mas não conhecia o Pelé. E eu cheguei e fiquei louca com aquela exposição. Falei assim, meu Deus, né? Quem é? Que pessoa é essa? E eu falei para uma amiga minha na ocasião, eu queria muito escrever a biografia do Pelé. Ficou lá na gaveta. E quando o Nobre me chamou para participar dessa coleção Personalidades Negras, ele me pediu para escrever sobre uma outra personalidade, que era o Aleijadinho. E aí eu falei, que maravilha, né? Uma honra. E tinha um Pelé lá, eu falei assim, não, o Pelé vai ser para outra pessoa. E quando eu fui conversar com o meu editor, né, da editora Garamond, que era o Ari, e aí eles falaram para mim, não, Angélica, na verdade mudamos os planos, queria que você escrevesse sobre o Pelé, é possível? Uau, que maravilha, bacana! E aí o Pelé caiu no meu colo, e foi um prazer, assim, imenso, porque eu fiz aquilo que eu queria fazer naquela exposição, né? Oi? Não, nesse dia que a gente conversou sobre os rumos, né, que a gente ia dar para o livro, meu editor, ele sugeriu, né, e falou assim, olha, não vamos procurar o Pelé, vamos fazer uma pesquisa bibliográfica e de revistas e de jornais. Por quê? Né? Ele, na verdade, estava de olho na biografia não autorizada do Roberto Carlos, né, que na ocasião foi muito polêmica e que acabou dando muita visibilidade ao livro do não autorizado. Só que eu, na verdade, fiz a minha pesquisa e fui muito ética, né, no sentido de não buscar, não encontrei, né, nada que falasse, né, coisas terríveis da vida do Pelé. E então foi uma pesquisa sem entrevista, uma pesquisa não autorizada, mas uma pesquisa muito fiel, né, ao que eu fui encontrando na trajetória do estudo. E eu encontrei coisas assim incríveis, né? Então a minha ideia eu cumpri, que era contar a história daquele menino negro e como foi a trajetória desse menino negro, e que nunca deixou de ser, né, o menino, o jovem e futuramente o homem e negro e o rei do futebol, cuja importância, né, para a população negra, essa população que foi deixada, né, ao longo da história, né, de lado, né, da história oficial do Brasil. E então o Pelé teve essa importância, tem essa importância que não pode ser negada. E aí, voltando à trajetória do livro, me surpreendeu porque é um livro que hoje ele é um livro referência, né? Eu dou sou procurada para ser entrevistada sobre o Pelé, desde o lançamento e até hoje, né? Participei de seminários, de simpósios, em São Paulo até no... Oh, meu Deus, esqueci agora o nome do canal, do canal pago, mas que fizeram uma minissérie sobre o futebol. Eu não sou especialista em futebol, embora goste de futebol, mas eu estudei bastante, né, para poder escrever o livro. Então, assim, eu fiquei muito surpresa, sou muito feliz, né, com esse trabalho do Pelé. Agora, a minha vida, de fato, ela é uma vida muito multi, né, eclética, porque eu faço realmente muita coisa. Tenho essa minha origem, até me identifiquei muito com a história da Thelma, né, que ganhou o BBB,
porque, na verdade, ela representou muito a história de mulheres negras, que são mulheres negras guerreiras e vencedoras nas suas áreas, né? Então, eu acho que eu me considero uma mulher negra vencedora, não de vitimismo, né? Não é. Eu tenho muito orgulho da minha história, da minha trajetória, da minha origem, né? Da minha família, e tenho muito orgulho do que foi feito, né? E do que me transformei a partir dessa minha origem, né? Então, eu tenho um trabalho, uma atuação forte na comunicação, uma atuação forte no sindicalismo, né? Uma reunião dos jornalistas negros reunidos em sindicatos, que a Janice também faz parte. Eu tenho uma atuação forte dentro da militância negra, do ativismo negro, e também tenho uma atuação forte como profissional negra e como jornalista, né? E aí venho buscando transformar isso em elementos culturais. Pensando no futuro, no que vai ser, eu tenho pensado muito, Janice, em fazer um blog de samba, né? Eu gosto muito de samba, mas não sei, a gente ainda não sabe se vai ser um blog, se vai ser um site, mas a ideia é resgatar essa origem do samba, né? E contar, né? Fazer uma coisa assim, utilizando a minha expertise profissional no campo do jornalismo, com a expertise do meu marido, que tem um conhecimento de samba muito amplo, né? Então, recontar esse samba a partir, né, dessas origens, né, da história negra e dessa mescla, né, de culturas que acontecem lá. Então, é o que em breve teremos aí. Ótimo. Que maravilha. Oi, tô apaixonada por essa mulher. Ela é encantadora. A gente, sabe, tu fica pensando, é uma carioca totalmente diferente, mundos diferentes, e a gente é tão parecida, Angélica. Sabe, a gente é tão parecida, tu tá falando e me vem a palavra reação, reagir, sabe? Eu acho que mesmo sem sentir, as pessoas da área da cultura, elas estão fazendo, sim, elas precisam do atendimento básico, da cesta básica, das leis emergenciais, elas precisam dessas coisas para serem socorridas agora, mas a arte está reagindo antes de todos os outros. O pessoal da cultura já quer o pós, aquilo que a gente conversou antes de começar o programa. Nós queremos a pós-pandemia, e aí tu já está projetando, é livro, é blog, é um monte de atividade, cada esse lado, olha aqui, no sul do Brasil hoje chove, está começando a fazer frio, e a gente tem que vencer todas essas coisas, e está melhor agora, porque eu não preciso nem pegar um trem, nem pegar um ônibus para encontrar as pessoas, ideias a gente tem o tempo todo. Reagir, sabe? O que vai fazer com que a gente sobreviva a isso tudo, principalmente na área da arte, da cultura, teatro, cinema, literatura, é reagir. Reagir, e as pessoas estão reagindo. Foram os primeiros a se colocar a cara nas videoconferências com violãozinho, com violino, com uma poesia, um lenço na cabeça e está fazendo teatro. Reagir, é a reação. Precisamos da reação, porque se a gente for pensar no momento que a gente está atravessando agora, eu ouvi o canto de um Bem-te-vi agora cedo e pensei, Bem-te-vi, olha que, né, vem um monte de frase bonita junto, e aí pensei em obituário. Obituário, sabe? Um Bem-te-vi de um lado, obituário do outro. Porque a gente não lê mais jornal impresso, mas o obituário sabe, está caindo assim, bom. Todo dia, amanhã, tarde, noite, madrugada, é obituário, pum. De famosos, de não famosos, de crianças, de jovens e velhos, e obituário. Então, assim, ó, se a gente não se... Falando de perdas, né? Se a gente não se munir de uma coisa assim, reação, sabe? Vamos em frente, olhando lá adiante, porque a gente, além de ultrapassar isso, a gente tem que, o pós-pandemia, né? Projetos para pós-pandemia, tem que começar agora. Agora, eu quero estar viva, forte, com sanidade mental, que é o que está mais balançado hoje, sabe? Estou há 50 e poucos dias
dentro de casa, dentro do apartamento, e tomando sol num terraço que parece um espaço de filme de horror, que é tanto fio e antena, né? Tomando sol lá em cima. Mas, assim, ó, temos que reagir, sabe, Janice? E esse teu programa, eu assisto quase que todas as terças-feiras. Não vejo um dizendo assim, ó, não, agora eu vou largar tudo porque eu tenho que só cuidar da minha saúde, tomar vitamina, não sei o quê. Não, as pessoas estão reagindo, cada uma de uma forma diferente, como a Angélica, brotando vontade nas pessoas de, eu também quero fazer um blog, sabe? Quero contar da minha época de pandemia. Eu nunca trabalhei tanto, gente. São 3 ou 4 videoconferências por dia. Às vezes eu saio assim, sabe? Parece que eu caminhei quilômetros e é só aqui dentro, montando. Vários grupos se formaram nessa pandemia. Vários grupos se formaram. E daí saem coisas boas. Criando. Angélica, tu tens, além do livro do Pelé, tu tens 2 guias. Eu sei de um deles, ligado a gênero e raça, que é uma referência, não só acho que no Brasil, como no mundo, aquele guia que tu fizeste, né? Então, tu te municiaste de várias informações, fizeram uns guias maravilhosos. Eu acho assim, importantíssimo a gente falar neles, entende? Porque foram marcos Sim, no jornalismo. é verdade. Esse foi um guia, que é o Guia de Gênero e Raça e Etnia para Jornalistas. E ele foi indicado como uma das melhores práticas da ONU, né, das Nações Unidas, no ano de 2011, no ano em que ele foi lançado. Foi um trabalho muito intenso, né? Foi feito com... Ele foi resultado, na verdade, de um conjunto de fatores que envolveram tanto os jornalistas que eu comentei anteriormente, né, das comissões de jornalistas pela igualdade racial e do núcleo de jornalistas afro-brasileiros do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, reunidos em 2010, né, no Congresso de Jornalistas da Federação de Jornalistas, né, a FENAJ, por acaso aí em Porto Alegre, né, que a gente conseguiu uma conquista que foi uma parceria da FENAJ com a ONU Mulheres, né? Isso gerou um edital de contratação para poder elaborar várias ações e dentro do campo de gênero, raça e etnia no jornalismo, na comunicação. Eu fui selecionada, né, para poder escrever, né, fazer parte desse projeto e abracei a missão, né, de escrever esse guia, que na verdade, ele também é uma trajetória, né, que me deixa muito feliz, né? Primeiro pelo esse resultado junto à própria ONU, né, que foi uma surpresa para mim ter recebido a notícia de que foi eleito uma das melhores práticas da ONU, e pela trajetória dentro do jornalismo, né, e dentro das próprias referências, né, das Cogiras, né, já deu muito pano para manga. Ainda hoje, eu acho que o único nessa área. A gente até precisa divulgá-lo mais, porque ele traz ali um olhar que é um olhar muito específico, né, de como os jornalistas podem fazer referência, né, às mulheres e, em especial, às mulheres negras, né? E dentro de um contexto desse olhar de defesa da ética, né, e dos direitos humanos. Então, eu fico muito feliz, né, por ter feito esse trabalho. Depois eu também fui convidada, né, a fazer um outro guia, que foi o Guia de Mulheres na área da saúde, né, como também ajudar esses jornalistas a lidarem nessa temática da saúde. E, enfim, né, são trabalhos que
são trabalhos, não queria usar a palavra orgulho, porque não é orgulho, né? Eu acho que, inclusive, a gente não está nem nesse momento de sentir orgulho, mas é no momento mesmo de sentir feliz, satisfeita por ter dado uma pequena contribuição, né, para a gente fortalecer um olhar mais ético, um olhar mais humano, né, e que eu acho que é isso que, inclusive, está faltando hoje, né? Não apenas, né, dentro do próprio jornalismo, porque a gente está fazendo um trabalho, né, acho que esplendoroso, né? Os jornalistas hoje têm feito um trabalho esplendoroso dentro do campo dessa pandemia, mas a gente tem que, pensando no pós-pandemia, em como manter esse olhar, né, mais voltado para o humano pós-pandemia, né? Porque eu acho que a gente tem que repensar nossas práticas em todas as áreas, no jornalismo, na saúde, na educação, na própria cultura, né? Como é que a gente resgata o nosso olhar, né? Não é, a gente hoje está num momento especificamente aqui no Brasil de divisão, né? Então você tem pensamentos, formas de pensar muito diferenciadas e muito conflitantes, sendo que esse lado ele está sendo muito alimentado pelo ódio, e o principal ódio ao outro, né? Então, como é que a gente vai, nesse pós-pandemia, resgatar, né, esse outro, né? Como é que a gente vai lidar com isso e resgatar isso? E aí, concluindo, eu acho que o jornalismo, né, poderia, sim, tomar posse desses dois trabalhos, né, tanto do guia para jornalistas de gênero, raça e etnia, quanto na área de saúde para as mulheres, que ali tem orientações valiosas para apoiar e contribuir com esse novo cenário que a gente quer construir. Eu agradeço a audiência de Ricardo Costa, Thaís Bretanha, Rita Escobar, Maria Tereza Vieira Lopes, são pessoas que sempre assistem a gente. A Leila sempre assiste, eu esqueço o nome dela, que ela assiste também. Leila, eu gostaria de ver se tu viesse de poeta, tu não terias uma poesia para declamar nesse momento? Não terias? Procurar no iPad aqui. Uhum. Não sei nada de cor. Antes eu quero dizer para a Angélica que foi um prazer enorme estar aqui nessa sala contigo, Angélica. Ontem Continuamos, ainda tem mais de meia hora de programa. Que beleza. Uma amiga, ela é de Minas Gerais, ela escreveu isso aqui no Facebook hoje, Suzana Braga. Reagir à pandemia com iniciativas solidárias e descobrir que colocar suas habilidades a serviço do outro pode amenizar o peso angustiante da quarentena e do que virá pela frente. Faça o que puder, com o que tem, onde estiver. O que me importa, entre aspas, o que me importa, o que só me importa a mim, André Malroux. Ela copiou, mas assim, ó, foi ela que divulgou, né? Então a gente fica pensando essas coisas todas que tu fica dizendo, que da importância, e que a gente sabe que o outro não tem o mesmo olhar que a gente tem, sabe, Angélica? Ontem à noite a gente estava numa reunião conversando sobre isso, o não olhar, o não perceber o outro. Essa civilização, esse momento que estamos no mundo, no planeta, as pessoas não se condoem, as pessoas não têm compaixão umas com as outras. Tanto que tu pode ver vários equipamentos de comunicação dentro de uma casa, desde os pequenininhos até os mais velhos. Entretenha-se com isso. Entretenha-se com isso, sabe? Seja o que for que tu estiver olhando. Pornografia, bons livros, seja o que for. Áudios, filmes. Entretenha-se com isso. Fique você e isso. Sabe? Nós não travamos uns com os outros, nem dentro de casa, nem nos corredores do prédio. Eu não me importo com os outros. É assim que estamos, não é assim, Janice? É assim. Né? E agora? O mundo está muito solitário nisso aí, né? Sim. A solidariedade não é exercida na sua acepção, né?
E aí eu estou Leila, aqui com duas jornalistas e pensando nisso, nossa, são eles que nos trazem as notícias, são as jornalistas, são os jornalistas. E essa coisa do ódio, isso é resultado de alguma coisa. Não sou uma pesquisadora, mas isso vem, isso é uma soma, isso é um resultado para chegar aqui agora, como estamos. E o ódio, ele vem de onde tu menos espera. Leila, você está falando e está me vindo aqui, né? A questão da comunicação. A gente está numa era, num momento da história em que a gente se comunica, né, daqui hoje com Dakar. Outro dia eu assisti a entrevista que Janice fez, né, maravilhosa, qualquer parte do mundo. A gente tem notícias rápidas, numa velocidade, né, inimaginável, né, há tempos atrás. E isso que você acabou de dizer, né? As crianças dentro de casa, todo mundo tem um celular, tem alguma forma, um acesso a essas novas tecnologias, mas a questão é o que fazer, né? Não adianta você ter acesso a ter uma comunicação fácil, até mesmo acesso à informação, né? Porque hoje em dia a gente tem o problema das fake news, que é um problema gravíssimo. Uhum. Então, não adianta você se confrontar com tantas possibilidades e não saber o que fazer com elas, né? Porque, na verdade, você acaba recebendo um monte de informação, fica perdido, né? E fica acreditando em informações que, né, não fazem sentido. Então, a gente está num momento de valorização, né, do jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo ele emerge aí como uma fonte confiável para a gente poder ter acesso a informações confiáveis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem trilhões de outras informações que estão sendo produzidas. Eu sempre fico pensando, né, que mentes são essas que estão produzindo essas informações, essas fake news, né? Quem está por trás disso? E não é uma pessoa que é equivocada, né? Ela tem capacidade de reunir outras informações, de criar uma informação nova e até, né, deve acreditar de alguma maneira, né, naquilo que ela está fazendo. Então, isso é muito sério, né? Então, como é que a gente vai construir esse novo mundo no meio de tantas informações? Como é que a gente vai reaprender a selecionar essas informações e que ser humano que a gente vai querer construir, né? Porque, com certeza, a gente está num embate, né, muito forte, mas a gente precisa, né, o lado do bem precisa ganhar essa parada. É isso que eu quero Nossa, dizer. isso. Angélica, eu sempre quando trago convidados negros ou negras, eu digo assim, eu quero ver sempre um viés que não seja só a negritude. Eu fiz apresentar o material da saúde, da cultura, mas eu não posso me furtar de falar do movimento negro de mulheres, que é muito significativo e tem que ter o seu espaço sempre. Com certeza. E fez um trabalho nessa área também que eu gostaria que tu citasse. No campo das mulheres negras, Sim. olha, eu pesquiso, né, também essa área, né, o meu mestrado ele foi no tema de organizações de mulheres negras, e o que a gente tem, né? As mulheres negras, elas são sempre invisibilizadas, né, de alguma maneira, e ao mesmo tempo são as mulheres negras que estão à frente, né, dos projetos, né? Então a gente tem o dever, né, e a missão, né, com aquele, eu falo isso com aquele viés de superação e não de vitimismo, né, porque eu acho que nós mulheres negras nós não somos vítimas, né, nós somos mulheres guerreiras que estamos à frente das nossas áreas, né, nós temos voz, nós temos ações, nós temos projetos em todos os campos para serem apresentados. A gente tem projetos no campo da cultura, no campo da comunicação, do jornalismo, no campo da saúde, né, no campo da economia. Então, a gente é ativa
e também reativa, né? Mas eu acho que mais do que reativa, a gente é ativa, a gente é resistência. E todo essa trajetória, né, todo esse conjunto de trajetórias, a gente tem a missão de dar visibilidade, né, de contar essas histórias. Então, a gente tem muito material, né, tanto do ponto de vista das mulheres negras, que a Jurema Werneck, né, lançou naquele livro dela, Nossos Passos Vêm de Longe, né, de mulheres negras que vieram e fizeram permitiram, né, com que nós estivéssemos aqui hoje. Então, temos a nossa história e a gente tem uma história sendo contada agora, tem uma juventude, né? Tem uma galera, muitas mulheres negras jovens com força de voz que são maravilhosas, né? Que estão contando suas histórias hoje, e a gente tem que se preocupar também com essas mulheres negras do futuro, com essas jovens do futuro, né? Que estão se formando hoje, né? Trazer referências para essas mulheres, né? E eu acho que o movimento de mulheres negras tem desempenhado esse papel brilhantemente, né? A gente hoje no campo da comunicação a gente tem vários sites, né? Um deles é do GLE10, que é a Organização de Mulheres Negras de São Paulo, e que é uma referência. A Nilza Iraci, ela costuma dizer que o portal do GLE10, né, virou algo que elas não esperavam, né, porque hoje é um conjunto de informações que estão circulando e que atualizam o movimento negro e não só o movimento negro, como a população em geral, sobre as questões que afetam a população negra. Então, assim, é uma missão, né, que eu acho que nós, mulheres negras, temos cumprido com muito êxito e que a gente ainda precisa continuar na luta, na vanguarda aí, para continuar produzindo e resistindo. Uma das coisas, o Gianice, que eu queria não deixar de falar aqui, são as mães, né? As mulheres negras mães, mas as mulheres negras mães dos jovens negros que foram assassinados de alguma maneira, seja pela polícia, né, seja que foram no combate aí da chamada da criminalidade, né? Então essas mães que não são faladas, né? A gente acabou de passar aí pelo Dia das Mães e eu vi assim manifestações lindíssimas, né? Lembrando dessas mães que são mulheres negras que estão aqui lutando para poder dar dignidade à história dos seus filhos, né? Que isso também é algo que a gente tem pouca possibilidade de falar, mas a gente precisa contar essas histórias que não são contadas. E falando aí do jornalismo que está dando um exemplo, e eu acho que uma das coisas que o jornalismo tem a missão de fazer daqui para frente, né, com essa lição que a pandemia está dando, é contar as histórias futuramente desses jovens, porque a gente chega na gente todo dia nos noticiários, né? Antes da pandemia era matou tantos na comunidade, mas quem são essas pessoas, né? Quem são essas histórias? Quem são essas pessoas que morreram? Essas famílias que perderam seus entes queridos? Então a gente precisa, né, dar visibilidade a essas histórias e dessas mães, dessas mulheres que ficam, né, sem os seus filhos, né, à frente de suas famílias, como é que elas sobrevivem, e elas têm dado lições aí de vida importantíssimas que merecem também visibilidade, tanto na mídia quanto, né, nas redes sociais. Nós estamos chegando nos últimos 10 minutos. Eu vou passar a palavra para a Leila Silveira, não sei se ela vai falar sobre o colegiado de audiovisual, Exatamente. Exatamente, o colegiado de audiovisual. E daí depois já te dar as suas pedidas, tá, Leila? Tá, ok. Estou coordenadora do Colegiado Audiovisual do Rio Grande do Sul. Eu vou dizer para vocês que eu estou sentada do lado de pessoas que eu sou fã desde há muito tempo. Foi um caminho, na verdade. Sou secretária do Colegiado do Audiovisual e Cinema de Canoas.
e começamos a participar de algumas reuniões do Colegiado Audiovisual do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e acabou que aconteceu uma reestruturação, enfim, eu fui escolhida coordenadora desse colegiado, mesmo sem ser uma técnica do audiovisual. Eu não sou uma técnica do audiovisual. Convivo com jovens diretores, Angélica, e jovens diretoras, realizadores, técnicos. É vou te dizer, uma garotada que poderia estar fazendo qualquer outra coisa e estão batalhando pelo cinema, pelas leis do cinema, pelos espaços de cinema. Dentro do Colegiado Audiovisual do Rio Grande do Sul tem várias entidades do Estado. Tem o Instituto Estadual de Cinema, coordenado pelo Zé Cabrito, que é um rapaz diretor de cinema. Ele fez o filme Legalidade, que é muito assistido e debatido também. Maravilhoso. É um naipe de pessoas que eu vou dizer para vocês assim, que às vezes eu me sinto, sabe? Parece que eu entrei num clube lá onde eu sou fã de todos eles. Com certeza, eu passei o nome da Daniela Strack, que é presidente, uma jovenzinha, Angélica, presidente de uma entidade chamada APTC, que tem 35 anos de existência. Eles quero fazer meu próprio filme. Foi isso mais ou menos a frase que fez com que essa entidade nascesse. E tem nomes de peso ali dentro, Werner Schünemann e vários outros que eu nem vou citar aqui. Eu fiz uma assistência de direção num curta-metragem. Sou atriz de curta-metragens, mas a parte do lado de cá estou aprendendo bastante. Para quê? Porque eles batalham as leis de políticas públicas, cotas de editais para a capital, Porto Alegre, e o restante interior do estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul existem muitos núcleos fazendo cinema, muitas faculdades com curso de cinema, muitos cursos muitas oficinas de roteiro, oficinas técnicas. E o que o Colegiado do Audiovisual prima? Por aumentar tudo isso, por distribuir, por carregar de informações, e vamos adiante. Agora está dentro do colegiado, desse Colegiado Audiovisual, tem vários grupos de trabalho. Num desses grupos de trabalho, são 3 ou 4 pessoas, saíram ideias de um provável edital, que vai para a Secretaria de Estado da Cultura, vai ser votado, e com certeza o audiovisual em breve vai ter um edital saído de jovens cabeças, que é para abraçar todo o audiovisual do estado do Rio Grande do Sul. Não só leis, mas leis de fomentos, e encontros entre esses colegiados do estado do Rio Grande do Sul. E nasce perto daqui de Canoas um polo do audiovisual, na cidade de Novo Hamburgo, uma cidade reconhecidamente do calçado, que já foi, né? Não é mais do calçado. Então, se abrem outros espaços, cidades pequenas do interior fazendo grandes festivais de cinema, e a gente vê nisso a necessidade de se falar sobre e com as realizadoras, mulheres diretoras de cinema, mulheres técnicas do cinema, mulheres roteiristas, mulheres negras. A Conceição Hipólito, aqui de Porto Alegre, ela é diretora, cinema negro feminino. Que fantástico isso! Há um tempinho atrás não se falava nada disso. O negro era para ser o escravo dentro da tela de cinema. E hoje em dia ele tem uma projeção, não é pela negritude dele, é pela força mesmo de atuação, ou força de pesquisa. O cinema gaúcho é um cinema louvável, que merece aplausos. Do lado de cá, não na parte de criação, mas na parte das políticas públicas de cultura, é admirável o que a gente vê. E tem um texto aqui que eu roubei de um amigo, e ele colocou assim: me chamo Fábio Lobanovski, Fabinho, sou criador multimídia, montador, atuo na indústria do entretenimento e do audiovisual. Ao lado de muitos trabalhadores, realizamos eventos, filmes, séries, videoclipes, documentários, publicidade, etc.
Devido à pandemia, muitas produtoras pararam, inclusive a minha. O Covid-19 afetou o meu trabalho e das pessoas que trabalham comigo. Todos nessa indústria foram afetados: produtores, diretores, roteiristas, diretores de fotografia, técnicos de som, figurinistas, maquiadores, atores, atrizes, fornecedores de catering, modelos, assistente de câmera, assistente de produção, eletricista, maquinista e diversos outros profissionais que trabalhamos nessa indústria. Não temos trabalho estável, trabalhamos jornadas de 72 horas semanais, sem benefícios, não temos seguro médico, nem poupança para aposentadoria, segurança social ou pensão. Quer dizer, eu peguei um trecho de um manifesto, um depoimento que ele colocou público, para mostrar para vocês que a gente vê o cinema como cinema. E atrás do cinema tem toda essa gente trabalhando. Foi um prazer imenso estar no teu programa, era uma grande vontade. Muito obrigada, Janice. Prazer grande, Angélica. Angélica, para as suas considerações finais. Eu também agradeço, né, muito a Janice por essa oportunidade de estar aqui nessa conversa com vocês. Adorei conhecer você, Leila, o seu trabalho, né, essa sua experiência magnífica na área audiovisual, da cultura em geral. E espero muito que as pessoas tenham gostado, né, da conversa. E queria, assim, em especial, parabenizar o Mimimi Cultural, né, porque Sim. Janice tem batido o maior bolão aí. Então, tenho gostado bastante e só agradeço. Obrigada, Angélica. No próximo Mimimi Cultural, nós estaremos trazendo duas líderes comunitárias. A Vitória Marques, do Morro da Polícia, e a Bruna Ribeiro, que é da Cruzeiro. Né? Nós vamos conversar com essas grandes lideranças jovens das vilas de Porto Alegre. Então, nos pedimos da Angélica e da Leila, muito obrigada pela participação e até o próximo Mimimi Cultural.